Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra, meus irmãos? Quantos amam a Bíblia aqui? Eu amo. Abra então um dos textos mais conhecidos do Antigo Testamento, uma promessa e uma ousadia. Eu quero falar sobre fé não é perfeição, fé é movimento. Gênesis capítulo 12, verso 1. Gênesis 12, 1. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12, verso 1. Diz assim a Sagrada Escritura: Então o Senhor disse a Abrão, veja que o nome dele ainda é Abrão, não Abraão. Deus muda depois. Esse é o começo da relação de Deus com Abraão de forma direta. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Feche os seus olhos. O Senhor Jesus está aqui. Você veio atrás da presença do Pai Todo-Poderoso. Então, tudo agora que tem concorrido com a voz de Deus, você vai rejeitar. Você vai dizer para Ele que você quer ouvi-lo, que o seu coração está aberto, humilde para receber a voz de Deus. Não há nenhuma urgência mais importante do que ouvi-lo. Não há nenhuma pressa, não há nenhum problema, reunião, resposta de WhatsApp. Nada agora é mais importante do que ouvi-lo. Então, diga à sua alma que você vai ouvir o Senhor, diga ao seu espírito. E Pai, nós te pedimos agora, venha ao nosso encontro. Senhor, toma-nos em tuas mãos. Senhor, toma conta desse tabernáculo, que a tua palavra venha como labareda de fogo, que a tua palavra venha como um tsunami de avivamento, que a tua palavra me levante, que a tua palavra me restaure e quebre as algemas do mal. Que enquanto te ouço, que seja livre nesta manhã, livre para receber poder, a unção que vem do teu nome e da tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, ele é simplesmente fascinante, porque nesse momento a gente não sabe quase nada sobre Abrão. Ele é um desconhecido. É alguém que está vivendo a vida dele normalmente, sem chamar a atenção de ninguém. E de repente, num dia comum, Deus o visita com uma promessa avassaladora. Eu aprendi que o melhor de Deus nem sempre vem em dias especiais. Não sei na sua vida, mas na minha. Deus usou muitos dias comuns da minha vida para me prometer tantas coisas lindas. Nunca despreze os dias comuns. Nem sempre é naquela conferência, no estádio de futebol, diante de um pregador americano. Algumas vezes é lavando o quintal, a mangueira na mão ali, e o Espírito Santo fala ao seu ouvido. Nem sempre é num lugar de nobreza. Algumas vezes é no pé da cama, depois de um dia cansativo de trabalho. Abraão está tendo um dia comum. Ele é um homem comum. E Deus chega para ele e diz assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E a resposta de Abraão foi surpreendente, porque ele respondeu a essa promessa com obediência. A ordem para viver essa promessa era uma ordem difícil. Sai da terra dos seus pais e começa a trilhar um caminho de aliança. Sai da terra que você vive e vai. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é para algo que raramente a gente prega. Porque no capítulo 12 de Gênesis, versículo 12, tem algo que muitos pregadores de cabelo encebado não pregam. Mas eu gostaria de pregar aqui. Diz assim: quando os egípcios a virem, dirão:
esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. A gente sempre lembra do Abraão, ou do Abrão, quando ele sobe o Monte Moriá e ele pega o filho dele, o Isaque. Lembra dessa passagem? Deita Isaque sobre a pedra e com o cutelo na mão, ele quase degola Isaque. Na hora que ele vai descer a mão, Deus fala: para. Eu já vi que você me ama, já vi que você é um homem de fé. Está ali o cordeiro. Você é um homem de fé, Abraão. Quando a gente lembra de Abraão, nós sempre lembramos de uma fé que foi lhe imputada por justiça. Mas esse episódio de Gênesis 12:12 está logo depois da promessa. E esse episódio não é bonito. Esse episódio é feio. Esse episódio não pinta Abraão como um homem grandioso de fé. Mas aqui mostra Abraão como um covarde medroso. Logo depois que Deus manda ele sair da terra dele, da parentela, e ele arruma suas malas, e ele começa a andar, chega um tempo de escassez, fome. Deus sempre testa o nosso coração. E essa fome e essa escassez vem testar o coração de Abraão, porque Deus acabou de dizer: olha, sai do meio da tua parentela, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, farei de você fértil, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus encheu o coração de Abraão com uma promessa, mas logo começa a terra a ficar seca, estéril, e aí acontece com Abraão o que acontece com todo mundo, que tem uma promessa e está vivendo uma fase que não se parece com a promessa. O que a gente faz? A gente diz: eu vou me virar, eu vou dar meu jeito, eu vou fazer as coisas da forma como eu penso, porque Deus com certeza deve estar fazendo alguma outra coisa e não está cuidando de mim. Com certeza Deus deve estar ocupado com a vida de outra pessoa, porque com a minha Ele não está. Porque se Deus estivesse ocupado comigo, Ele lembraria do que Ele me prometeu. Ele me prometeu sucesso, Ele me prometeu prosperidade, e a terra está cada dia mais seca, então eu vou dar o meu jeito. E eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que a começar de mim, muitos de nós já fizemos isso. Deus fala, mas quando a gente olha ao redor, tudo está ao contrário. É diferente. Deus, não é isso que o Senhor me prometeu, não é isso que eu imaginei. Vou dar meus pulos. E foi exatamente isso que Abraão fez. Deus falou: vai andando que eu vou te mostrar a terra. Começou a chegar a fome, ele falou o seguinte: Deus deve ter falhado comigo, eu vou para o Egito. Para onde ele foi? Deus mandou ele para o Egito? Não, mas foi o que ele tentou fazer quando ele não entendeu o que Deus estava fazendo. Não é porque você não entende o que Deus está fazendo que você tem o direito de começar a ter ideias diferentes daquilo que Deus mandou você fazer. Deus nunca vai te dar carta branca para desenvolver um plano B quando você não entende o plano que Ele colocou. Quando Deus trabalha com você, só tem um plano, o plano dele. Não tem plano B, não tem plano C. É um plano só. Você pode não estar gostando, você pode achar incômodo, mas isso é um problema seu, com as suas emoções, com a sua fragilidade. Não existe plano B. Aí ele vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, o que acontece? Acontece o que todo mundo que vive uma vida pautada na sua própria cabeça vive. Ele começa a ter problema. Não problemas da seca, mas problemas com tudo. Porque Sara era linda. Sara era atraente. Sara era uma mulher desejada. E agora ele chega num país com a sua belíssima esposa, Miss Abraão. E ele olha para a mulher dele e fala assim: se eles ficarem sabendo que você é minha esposa, eu estou na roça. Eles vão me matar para ficar com você. Então fala, pelo amor de Deus, que você é minha irmã. Fala que você é minha irmã. Porque se eles souberem que você é minha irmã, eles vão me deixar vivo. Olha que coisa maluca, meu. Ele está correndo o risco de jogar a mulher dele na mão de outro, que era quase o que aconteceu. O faraó ia se casar com a mulher dele. Os egípcios levam a Sara para o faraó. Em troca da Sara, o Abraão recebe gado, servos, riqueza. Mas a bênção de Deus nunca virá por mentira.
Deus nunca vai te abençoar em cima de uma mentira. Esse gado, essa riqueza, esses servos eram malignos. A bênção virá da promessa e não da mentira. Fala comigo, a bênção vem da promessa e não da mentira. Que negócio é esse que Sara é minha irmã? Deus olha do céu e diz: você está louco, Abraão? Você está louco? Só que Deus já tinha feito uma promessa. E quando Deus promete, ainda que eu fale, Ele vai cumprir o que prometeu. A Bíblia diz que Deus manda uma peste para casa, uma praga para a casa de Faraó. Todo o Egito começa a sofrer. E aí a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 18, que o Faraó vai chegar para Abraão e dizer... Por isso o Faraó chamou Abraão e disse: o que você fez comigo, cara? Por que você não me falou que ela era sua mulher? O ímpio dizendo para o servo de Deus que ele está errado em mentir. Porque você disse que era sua irmã. Foi por isso que eu tomei para ser a minha mulher. Aqui está ela. Tome a sua mulher, vai embora. E aqui está a pergunta, gente. Como é que pode um homem medroso, inseguro, falho, ser chamado de pai da fé? A gente pula esse pedaço. A gente vai logo para levantar o Abraão como um trator, um titã. Mas Abraão foi mentiroso, inseguro e falho. Mas mesmo assim, Deus o chamou de pai da fé. Eu quero que você abra bem seus ouvidos, porque Deus vai falar com você, está falando já. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 12, a primeira coisa que ele disse não foi: seja perfeito. A primeira coisa que Deus disse foi: seja imbatível, seja corajoso. Não, a primeira coisa que Deus disse para Abraão foi: sai da tua terra. A primeira coisa que Deus disse para Abraão foi: sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais. Ou seja, tudo que Deus derramaria sobre Abraão dependia de uma única coisa: movimento. A revelação da promessa se deu depois que Deus disse para Abraão: sai, movimente-se. E depois que você se movimentar, sair da tua terra, sair da tua parentela, tomar as decisões que tem que tomar, aí sim farei de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas tudo isso estava condicionado a uma única coisa: sair. Sair. E Abraão creu nisso. Qual é a prova que ele creu? Ele saiu. Sim, lá na frente ele vai errar, sim. Lá na frente ele vai mentir, sim. Mas aquilo que foi o primeiro critério para que a bênção se desenrolasse na vida dele, ele teve coragem de fazer. Porque fé não é sobre perfeição. Fé é sobre a coragem de se mover. Movimento. É por isso que ele se tornou o pai da fé. Não porque ele era um homem perfeito, mas ele se tornou o pai da fé porque ele tinha coragem suficiente para obedecer. Obedecer ao quê? A se mover. Eu vejo gente lutando para ser perfeito o tempo todo, lutando dizendo: eu não erro, ou eu não peco, que é uma baita de uma mentira. Eu não faço nada de errado, eu estou aqui intacto, cabelinho penteado, cheirosinho. Mas a fé não se movimenta por perfeição. A fé é por movimento. Todos querem a bênção de Abraão. Todo mundo quer abençoar, ser fecundo. Todos querem viver uma promessa onde todas as famílias são benditas a partir de mim. Mas a pergunta é: poucos ou quem está disposto a ter uma fé como a de Abraão? Uma fé que se move. Eu acho lindo porque Abraão ouve de Deus o seguinte: se você se mover, eu vou te fazer. Se você se mover, eu vou te fazer. Preste atenção às palavras. Deus diz para Abraão: eu te farei uma grande nação. Deus não disse: você já é uma grande nação. Você não é nada hoje. Você é uma pessoa comum,
que eu encontrei aqui numa vida comum, cuidando de uma casa comum. Mas se você sair daqui, no futuro, eu te farei. Você não é. Não pense que você é, você não é. Se um dia você for, será por minha causa. Mas se você tiver coragem de se mover, eu estou te prometendo, eu vou te fazer ser. Aleluia. Se você tiver coragem de se mover, você não é Abraão, você é um homem comum. Mas se você tiver coragem de se mover, eu te farei ser. Eu te farei ser. E essa é a palavra profética para alguém que está sentado aqui nesta manhã. Deus está dizendo: se você quer que eu te faça, você tem que dar um passo em direção à promessa que eu te fiz. Sair desta fase de indecisão, começar a arrumar suas malas, começar a se despedir daqueles que moravam com você, começar a se despedir de uma vida que não quero mais que você tenha, começar a arrumar as malas, começar a colocar coisas na bagagem. Eu não sei muito bem para onde eu vou, Abraão também não sabia, mas uma coisa eu sei: eu preciso me mover imediatamente. Essa é a voz de Deus para algumas pessoas que estão aqui. Você ainda não é. Eu tenho promessas para liberar sobre sua vida, mas você tem que se mover imediatamente. E quando ele começa a se mover, não é só para ele não. A Bíblia diz que ele seria uma referência para um povo que iria nascer, para uma nação que seria gerada a partir dele. Porque existem coisas para a sua família que só serão liberadas quando você começar a se mover. Nós choramos e dizemos: Deus, quando é que o Senhor vai fazer algo nas pessoas que moram na minha casa? Quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa na minha geografia? Mas quando você entende que quando você se move, aquilo que é sobre você é derramado para aqueles que estão à sua volta. Quando ele se move, Sara se move, Ló se move. Porque existem pessoas que só vão se mover quando você se mover. Tem gente que se você não for, eles não vão. Existem famílias que só vão ser libertas ou enxergar o que é libertação quando você der o primeiro passo. Existem gerações que ainda nem nasceram, que vão experimentar uma novidade de vida por movimentos que nós vamos fazer no nosso tempo. Eu não conheço meus netos ainda, mas eu quero que os meus movimentos de obediência ao Senhor hoje sejam derramados sobre eles já agora. Que mesmo antes de existirem, aquilo que eu estou fazendo diante de Deus, como Deus diz para Abraão: se você sair de ti serão benditas todas as famílias da terra. Descendentes que eu não vou conhecer, mas um dia se levantarão e falarão o meu nome, dirão: graças ao meu tataravô, hoje nossa casa é uma casa bendita, é uma casa abençoada, é uma casa blindada pelo poder de Deus. Deus está pedindo uma reação imediata a você, uma reação corajosa a você, uma reação que não tem a ver com perfeição, porque quando você reage imediatamente à palavra, você dá um recado ao inferno: eu não vou mais adiar. É isso, eu não vou mais adiar. Eu vou me mover para o que Deus disse, sem constrangimento, sem me preocupar com efeitos colaterais, sem me preocupar com pensamentos dos outros. Eu vou me mover imediatamente, agora, confiando naquele que vai me fazer. Eu ainda não estou pronto. Paulo vai dizer isso: eu não estou pronto, eu não tenho tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É sobre não estar pronto, é sobre não ter tudo, mas é sobre confiar na voz daquele que está comigo. É lindo quando eu vejo no culto pessoas que, quando recebem uma palavra, levantam as mãos, pulam da cadeira. Outros se levantam e dão glória a Deus e dão aleluia, porque isso é a fé, é receber uma palavra e se movimentar diante dela. Agora não dá para fazer muita coisa, mas dá para você levantar uma mão, dá para você dar um glória, dá para você dar um pulo da cadeira. Isso não é sobre movimentos pentecostais, isso não é sobre enfeitar o culto, isso é sobre dizer para aquele que me prometeu: eu já estou em movimento, Senhor, eu já estou em movimento, Senhor, eu já estou entendendo, Senhor, eu já estou entendendo que é hora de começar a arrumar as malas.
almas. Quando a palavra de Deus chega, já é hora de se mover. Já é hora de se mover. Por isso que alguns pulam da cadeira, gritam, batem palmas. Não é porque querem se aparecer, é porque entendem que quando uma palavra é liberada, já é hora de arrumar as malas e começar a fazer alguma coisa. Mesmo que isso incomode, mesmo que isso quebre tradições, mesmo que isso me tire da zona de conforto. Você acha que é bom, você não sabe o que Deus ainda pode fazer você ser. Você acha que já viu, você não sabe a pessoa que ainda pode se tornar. Você acha que é inteligente, você não sabe o que Deus pode fazer quando você coloca o pé na estrada e confia numa voz que te guia. Deus está dizendo: eu já me movi, já liberei a palavra, agora é você que vai fazer. Eu já me movi, já estou pregando para você hoje, agora é você que vai se manifestar diante daquilo que estou falando a você. Alguns estão dizendo: pastor, mas eu quero mais um sinal. Não tem mais nenhum sinal. Tem sebo na canela, tem arrumar a mochilinha nas costas e dizer: estou indo em direção àquilo que o Senhor está construindo. Aleluia, aleluia. Quantos querem reagir a esta palavra nesta manhã? Eu vejo o céu se abrindo nesta manhã. Eu vejo uma oportunidade nova chegando para corações nesta manhã. Se você crê, levante sua mão e dê um sinal que recebe esta palavra. Se você crê, dê um viva de júbilo àquele que fala contigo. Eu era uma pessoa comum até o dia que a palavra entrou na minha alma. Eu era uma pessoa comum até o dia que ele falou comigo. E o que é lindo, gente, é que quem Deus promete que você vai ser não se parece com quem você é hoje. Quem Deus promete que você vai ser não se parece com a cara que você tem hoje, com o dinheiro que você tem hoje. Onde já se viu, Abraão vai envelhecer. Essa promessa demora muito tempo para se cumprir, dele ser pai. A Sara, que era linda, formosa, bonitona, vira um cacareco. Um cacareco. Mas Deus disse: você vai ser pai de uma grande nação. Eu te farei. Quando Deus falar que vai te fazer, não vai para o espelho, vá para a Bíblia. Porque quem você vai ser amanhã não se parece com quem é hoje. Essa plástica virada à voz de Deus. Olha, você não vai ser mais os mesmos. Nem seu cabelo vai ser mais o mesmo, nem seu rosto vai ser mais o mesmo. Eu quero declarar uma unção que você vai envelhecer e vai ficar mais belo a cada dia. O filho do cão envelhece e piora. O filho de Deus parece o Benjamin Button. Vai ficando velho e vai ficando cada dia mais bonito. Pois eu declaro a beleza do Espírito Santo sobre a sua vida. Pois eu declaro que você só vai melhorar. Pois que aquilo que Deus vai fazer vai melhorar você. Se você crê nisso, dê um glória ao nome de Jesus. Aleluia. Abraão se moveu. E a Bíblia diz, um texto que acho maravilhoso, amo, Gálatas capítulo 3, versos 7 ao 9, quando o apóstolo Paulo vai dizer: saibam, portanto, que aqueles que têm fé, quem tem fé? Uou! Então aqueles que têm fé que são filhos de Abraão. Então eu estou no bolo. Quem tem fé? Volta lá. Então, aqueles que têm fé, são eles que são filhos de Abraão. Olha o 2, o próximo. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Começou com ele: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Fala para o seu irmão: eu estou no bolo. Se você tem fé, você é cuti-cuti de Abraão, é filhinho de Abraão, tem o narizinho de Abraão, tem a orelhinha de Abraão. Quantos têm fé aqui nesta manhã? Então por isso ninguém vai parar você.
Você pode olhar para Abraão e dizer: eu também sou filho desta promessa. Eu também sou aquele que, quando Deus fala comigo, não me apego ao que tinha, eu arrumo as malas e sebo nas canelas. Eu sei que o melhor está por vir. Mas você não se parece com o que Deus prometeu? Claro que eu não me pareço, bobo. E a promessa vai me tornar parecido com o que Deus vai fazer. E a única coisa que eu vou fazer eu vou dar louvor. A cada passo, um passo na cabeça da serpente. A cada passo eu estou declarando, eu estou saindo de um lugar que me prendia. Levanta sua mão para cá. Eu declaro que o movimento começa a tocar na sua alma, na sua família, no seu ministério. Eu declaro que hoje uma paralisia é retirada da sua vida, e esse movimento vai gerar uma geração inteira com você, uma geração onde você vai se mover, e a bênção de Abraão estará sobre a sua vida. Demônios vão temer quando você se levantar pela manhã. O céu vai se alegrar porque mais almas virão para o reino. A terra vai sentir o peso da sua obediência. Quantos podem gritar aleluia nesta manhã? Chega de ficar esperando. Chega de ficar esperando. É hora de se levantar. É hora de ouvir uma voz falando: vai que eu estou contigo. E eu acho lindo porque não é sobre melhorar, é sobre crer. Deus manda dizer para alguns que estão aqui esperando a morte da bezerra, não sei o que. Você está há muito tempo sentado. Você precisa fazer um movimento para mim. Você tem muitos sonhos, desejos, mas você não tem coragem de colocar a mochila nas costas e crer naquilo que estou pedindo para você fazer. Por isso que você não vê as coisas mudarem. Tudo é isopor, tudo é passageiro, nada é real, nada é concreto, porque não existe vida na tenda do homem. Você foi chamado para andar na tenda de Deus. E a tenda de Deus não é a tenda feita por mão de homens. A tenda de Deus é onde as estrelas apontam para aquilo que Ele ainda pode fazer. Onde houver estrelas é uma tenda de Deus. Por isso que você nunca está preso a um lugar. Por isso que você nunca está preso a uma pessoa. Por isso que para você a liberdade do Espírito Santo. Eu sinto a fé de alguém aqui sendo fortalecida nesse momento. Eu sinto a fé de alguém aqui sendo renovada nesse momento. Eu sinto o diabo gritando desesperadamente, porque todas as mentiras que ele contou estão sendo desmascaradas pelo poder do Evangelho. Eu sinto uma fé passando pelo fogo do Espírito Santo aqui. Eu sinto pessoas erguendo os ombros, estufando o peito e dizendo: é comigo, é comigo. E Deus está dizendo: é com você mesmo. Põe mochila nas costas que eu te farei, eu te farei, eu te farei. Casamentos restaurados, mentes renovadas, a paz sendo devolvida quando você se mover. Se mover. Quando você se move, os recursos começam a aparecer. Quando você se move, os telefones tocam. Quando você se move para Deus, Deus começa a trazer clareza. E mesmo que você fale: pastor, está piorando, você não precisa ir para o Egito, você precisa ficar na posição. Você está sentado do lado de alguém que já enfrentou o inferno, mas está aqui nesta manhã. Você está sentado do lado de alguém que enfrentou situações inóspitas, mas está aqui nesta manhã. Porque quando você se move, há poder e autoridade descendo sobre a sua vida. Agora, escute. Quando a gente fala de movimento, a gente fala de batalha. Para cada passo de fé, há uma declaração de guerra do inimigo contra você. Se você diz: eu estou me levantando, eu estou indo. Quem você é? Não sou ninguém, mas Deus falou comigo. Mas espera aí, você nem tem cara de homem de Deus. Você é meio desmaiado. Esses dias atrás você estava na biqueira, você estava fumando, você traiu sua mulher. Você não se parece. Mas o critério da promessa não é a perfeição, é a coragem do movimento. Deus não disse para Abraão: seja perfeito. Deus disse para Abraão: sai da tua parentela, sai da tua tenda. O primeiro critério de uma promessa é a coragem de obedecer. Do jeito que você está, com o penteado que você tem, com o esmalte que tem na unha, com a quantidade de dente que tem na boca, do tamanho que tem. Não importa, não é para tomar banho, não é para se perfumar. Pega a sua mochila e vai do jeito que está, que eu te farei.
Enquanto você anda, eu coloco em você o que você não tem. Enquanto você se move, eu capacito você. Enquanto você se move, eu revelo minha glória. Enquanto você se move, eu te dou a minha presença. Enquanto você se move, eu preencho cada buraco que está na sua alma. Enquanto você se move, eu coloco você no meu colo e dou a você dignidade. Enquanto você se move, sabe o que eu sinto agora? Eu sinto que um caminho está sendo aberto nesta manhã. Sabe o que eu sinto na minha alma agora? Que aquilo que estava sendo bloqueado na tua vida, que você luta há tanto tempo dizendo como eu seria feliz, Jesus está abrindo uma avenida para você passar aqui, ao ponto que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a sua vida. Sabe o que eu sinto agora? O céu declarando: é seguro, pode avançar, o caminho está livre, nenhum demônio vai mais impedir você. Aleluia. Deus está dizendo: encha-se da fé, pode ir, mova-se, mova. Monte da depressão, saia do caminho, porque eu estou em movimento. Monte da vergonha, sai do meu caminho, eu estou em movimento. Monte da ansiedade, sai do meu caminho, eu estou em movimento. Monte da traição, sai do meu caminho, eu estou em movimento. Monte das dívidas, sai do meu caminho, eu estou em movimento. Porque quem você é? Eu não sou ninguém, mas quem é falou comigo. Sai, eu estou saindo. Quando você entender que não é você, é a voz daquele que fala contigo. Quando você entender que não é você, é a voz daquele que fala contigo. Quando você entender que não é você, é a voz daquele que fala contigo. Nada pode segurar você. Agora, para a gente caminhar para o fim, de todas as pessoas do mundo, por que Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé? Eu li para você, mentiroso, covarde. O camarada arriscou casar a própria esposa com outro por medo de morrer. Cadê a fé desse camarada? A resposta é simples. Deus o chama de pai da fé, não porque ele era perfeito, mas porque ele tinha disposição para se movimentar, mesmo correndo o risco de errar, mesmo conhecendo suas fraquezas, seus medos, mesmo sabendo que sua alma é uma alma insegura. Ele se moveu. Ele se moveu, e aqui está a verdade mais dura de ouvir. Muitos de nós não nos movemos porque temos medo de errar. O camarada não vira crente, ou não vem para a igreja porque tem medo de voltar a beber. E ele fala assim: olha, até eu ter certeza que nunca mais eu vou beber, eu não posso servir a Deus. Aí eu não vou me batizar, porque e se eu ainda voltar para o mundão? E nós vamos dizer: então eu tenho medo de errar, então eu não vou fazer, porque eu não quero decepcionar. Quando nós estamos gerando a maior decepção que existe. Porque Deus não tem problema quando você erra. Deus tem problema quando você para. A gente prefere ficar parado do que dar um passo imperfeito. A gente prefere ser o mesmo do que dar uma chance para a voz de Deus nos guiar. Mas Deus nunca disse que a aliança que Ele tem com você é sobre perfeição. Ele nunca disse: olha, eu vou ser fiel a você se você for perfeito. A aliança não é sobre perfeição. A aliança é sobre fé. E se você só der passos perfeitos, quando você chegar no destino, você vai dizer: eu cheguei aqui porque é a minha força que me trouxe aqui. Se você só dá passos quando tem todo o dinheiro na conta, ou quando tem todo o recurso, quando você chega lá, você fala: glória seja a mim, louvado seja eu. Mas quando você sabe seus limites, suas fraquezas, suas dores, sua incompetência, sua incapacidade, e você diz: Deus, se fosse para dar um passo de perfeição, eu nunca conseguiria, porque eu me sinto um lixo algumas vezes, eu me sinto uma porcaria, mas eu posso ter fé, parar de olhar no espelho e olhar para as estrelas. Então,
Quando eu dou passos de fé, eu lembro que não é a obra da minha mão, mas é o que sai da boca de Deus. Abraão errou, mentiu, tropeçou, mas ele aprendeu, tentou de novo, seguiu em frente, e Deus, apesar de suas falhas, fez dele o pai de uma nação, fez dele um pai de um povo. Isso significa que erros não cancelam a promessa. Erros não cancelam a promessa. Tem gente aqui que tem promessa da adolescência. Aí você fala: pastor, não é possível que aquilo que Deus me prometeu vai ainda se cumprir. Eu fiz tanta bobagem na minha adolescência, na minha juventude, eu me afastei. Nossa, olha, mas Deus está dizendo: os seus erros não anulam aquilo que eu te prometi. Se você voltar a se mover na minha presença, tudo que eu assinei sobre a sua vida ainda está em pé. Farei de você uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se você aprender a continuar, Deus pode transformar até os tropeços da sua vida em plataforma para propósito. Eu não sei quem você é, eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei, em Gálatas 3 diz que aqueles que têm fé são filhos de Abraão. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não sou filho de Abraão pela biologia, eu não sou filho de Abraão pelo DNA, eu não sou filho de Abraão pelo cromossomo, eu sou filho de Abraão pela fé. O que me faz filho de Abraão é a fé. Eu não ando por perfeição, eu ando por fé. A fé é que Jesus deixou um portão aberto, e agora é nela que eu avanço. É nela. Quando a Bíblia diz em Gênesis 12:2, farei de você um grande povo, abençoarei e tornarei famoso o seu nome. Deus está dizendo: o nome vai ser maior que a fama. Quando Deus diz para Abraão: vou fazer de você um grande nome, Deus está falando: o seu nome vai ser um nome de honra. Que honra é essa para alguém que quase vendeu a mulher? Que honra é essa para alguém que foi tão egoísta que preferiu casar a mulher com o faraó do que se sentir ameaçado de morte? Mas não adianta ser famoso no mundo e ter vergonha dentro da própria casa. Quando Deus diz: farei o seu nome famoso, Deus está dizendo: você vai ter tropeços, você vai errar, mas se você continuar se movendo na minha presença, fique tranquilo, os seus bisnetos vão dizer: meu bisavô foi um homem de Deus, uma mulher de Deus. E o final da sua história não vai falar dos seus tropeços. O final da sua história vai falar dos dias de glória, onde você foi capaz de obedecer a minha voz e se mover na minha presença. O pecado não é maior que o arrependimento. A queda não é mais forte do que o levantar. E Jesus manda dizer: eu tenho uma bucha e tenho um sabão de lavandeira. Hoje eu lavo você, arranco toda a craca, arranco todo o cacareco, arranco tudo e habilito você para viver uma vida abençoada. A Bíblia diz que ele olha para Abraão e diz: você vai ser uma bênção. Agora, não é só isso que ele fala. Ele fala: de ti serão benditas. De ti é muito mais do que ser abençoado. Deus está dizendo para Abraão: se você se mover na obediência, você vai ser uma fonte de bênção. De ti é como se você andasse e onde você entrasse, você derramasse a bênção. Você entra num lugar e aquele lugar começa a ser abençoado. Você coloca o pé e aquele lugar começa a verter e florescer. De ti, você não precisa lutar por isso. Isso é promessa, tá entendendo? Pastor, que curso eu vou fazer para isso acontecer? Não, não, é só você se mover na presença de Deus. Essa promessa é sua. Eu sou filho de Abraão. Quem é filho de Abraão aqui? Então, se eu sou filho de Abraão, essa promessa também é minha. E eu quero declarar que Deus fará um povo forte através de você. Deus vai abençoar aqueles que te abençoam, amaldiçoar aqueles que te amaldiçoam. Eu quero declarar que hoje uma nova história está sendo escrita pelo seu movimento. Talvez escrever uma nova história hoje é pegar papel e caneta e começar a dar um novo destino para a sua vida. Levanta a mão para cá. Talvez escrever uma nova história é perdoar teus ofensores e virar uma página. Talvez escrever uma nova história é voltar a sonhar. Mas eu declaro que o teu testemunho vai ser gerado na ação. E Deus está esperando você se levantar hoje. Está esperando. Eu encerro
dizendo para você que se você crer na Bíblia, a promessa de Abraão está sobre você, porque você é filho de Abraão. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter fé. Não deixe que a distância o impeça de fazer isso. Não deixe que a sua idade o impeça. Não deixe que o pecado exclua você. Não há queda capaz de te afastar da graça de Deus. E receber Jesus é se mover. Jesus cura, restaura, vivifica, transborda. Jesus enche o coração de paz. Jesus preenche cada pedacinho da minha vida. Jesus levou sobre si o nosso pecado e a nossa fraqueza, e derrama sobre nós o seu Espírito. Fé não é sobre perfeição. Fé é sobre a coragem do movimento. Você vai errar muito ainda, e para cada pecado seu, o sangue de Jesus está logo ao lado. Movimente-se. Não deixe sua história ser construída pelas suas próprias mãos. Deixe que a mão de Deus construa a sua história. Deus é o grande arquiteto de todas as coisas. Curve sua cabeça. Você tem que se mover nesta manhã. Talvez você veio para esse culto nem achando que queria estar aqui. Talvez veio até por uma obrigação ou um convite de alguém. Mas essa palavra é para você. Nunca vai ter o dia perfeito. Sempre vai ter o dia que você tiver coragem para me ouvir e se mover. Começar a declarar aquilo que tenho colocado no teu coração, sem medo, sem se preocupar com o que as pessoas vão pensar, sem se preocupar com as retaliações do inferno. Eu e você, você e eu, a maior história de amor. Ah, filho, eu já me movi, eu já falei contigo hoje. Corra para mim hoje, corra para minha presença. Não deixe que a vida difícil te faça tomar decisões parciais. Não vá para o Egito, continua andando. Eu não tiro os olhos de você, eu olho para você, sei quem você é, te conheço melhor do que você mesmo. Seu deitar, seu levantar, e eu estou aqui hoje. Eu já abraço você, eu tomo você em minhas mãos, coloco sobre você minha presença, encho você da minha graça, coloco sobre sua vida o meu espírito e sopro em tuas narinas a minha glória. Coloco sobre você uma coragem, porque você ainda não é, mas a promessa te fará ser tudo o que prometi a você. Vá andando que te farei, vai andando que te farei, vai andando que te farei. A cada passo mais forte, a cada passo mais firme, a cada passo mais limpo, a cada passo mais capaz, a cada passo mais sábio, a cada passo mais inteligente, a cada passo mais forte, a cada passo mais tomado de glória, a cada passo mais dons florescem, a cada passo mais unção eu derramo, a cada passo mais poder vem, a cada passo mais ousadia, a cada passo, você ainda não é, mas eu te farei. Lá xarabacanda lá, você ainda não é, mas eu te farei, eu te farei. Ah, pastor, mas eu não me pareço, mas a promessa te fará. A cada passo mais poder vem, a cada passo, e você vai ver pessoas dizendo: você não era assim, você não falava assim, você não tinha essa cara, você não tinha essa sabedoria, você não tinha essa força. Aí você vai dizer: eu não era perfeito, mas eu me movi. Eu não tinha tudo, mas eu acreditei e me movi. Eu não tinha todo o apoio, mas eu me movi. Eu não tinha todo o recurso, mas eu fui. Porque a fé não precisa ser perfeita, a fé tem que se mover. Vamos colocar em pé nesta manhã. Deixa que a presença de Deus te tome. Fecha os teus olhos. Começa a se mover de dentro para fora. Começa a se mover de dentro para fora. A tristeza quer te paralisar, a ansiedade quer te amordaçar, a depressão quer te calar. Vai se movendo agora.
Vai dizendo: eu entendi a palavra, eu entendi a palavra, eu estou me movendo, eu entendi a palavra, eu entendi. Deus ainda vai me fazer. Vai recebendo autoridade sobre a tua alma. Coragem, coragem, coragem. Para de olhar no espelho. Teu semblante ainda não se parece. Você ainda talvez não tem cara de vencedor, mas tem uma palavra. Vai andando que a cara de vencedor vem. O poder vem, a unção vem, a glória vem, a unção vem. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, sinta o peso da glória, sinta o peso da glória. Esse lugar está sendo tomado por glória nesta manhã. Esse lugar está sendo tomado por uma palavra profética que vai impulsionar você. Essa palavra vai mexer em todas as esferas da tua vida. Essa palavra vai impulsionar os teus dias a partir de agora. O Espírito de Deus está colocando em você um santo descontentamento. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas palavras são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, e o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Veja que só tem elogios até agora. Ele elogia sobre o bom trabalho, a paciência, por sofrer as batalhas sem desanimar, rejeitou os mentirosos, afastou os apóstatas, ou aqueles que eram pervertidos da fé, mentirosos. Mas agora ele fala o que ele enxerga de negativo nessa igreja. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Feche os seus olhos, Pai. Amamos a tua palavra.
Amamos estar na tua presença. Vem aqui, Senhor. Venha perto de nós. Aproxime-se. Fale ao meu ouvido a tua vontade. Trata o meu ser agora. Somos carentes da tua voz, carentes da tua vontade. Presença de Deus. Que o meu coração se banhe na tua graça. Nós te amamos, Jesus. Tu és o nosso Salvador. Aquele que não poupou esforços para que pudéssemos estar aqui hoje. Fala conosco, Pai. Estamos prontos para te ouvir. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus nos deu funções aqui na terra. Mas eu acho que o maior medo que alguém pode ter, pelo menos eu tenho, é um dia chegar lá no céu, diante de Deus, e Deus me mostrar todos os recursos que estavam disponíveis para mim, todas as oportunidades de milagre, tudo que tinha reservado para eu viver uma vida incrível, e eu simplesmente perceber que eu passei a minha vida terrena inteira sem usar aquilo que Deus tinha reservado para mim. A única forma de você saber o que Deus tem para você é se aproximando dele. Não tem jeito. Quanto mais perto de Deus, mais você conhece a sua realidade. Quanto mais perto de Deus, mais confrontos eu tenho. Mais as coisas erradas que eu faço começam a ficar doloridas. Quanto mais perto de Deus, mais eu sou confrontado a uma radicalidade mesmo. Abrir mão de coisas. A presença de Deus é como um fogo. De um lado ele me aquece, mas do outro lado me purifica. E quanto mais eu me rendo a Deus, menos saudade eu tenho. Quanto mais eu me entrego a Deus, menos vontade de voltar tem no meu coração. Há uma vontade de viver o novo. A presença de Deus é como um oceano sem fundo. Você mergulha, 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 mas existe o contrário disso. Existem aqueles que se afastaram dele. E não estou dizendo da igreja, mas se afastaram da presença dele. E agora estão cheios de saudades, lembranças, lamentos, arrependimentos. Se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, histórias e mais histórias. E você não pode se perder. Se você perder a sua cabeça em relação ao que é o principal, você vai perder tudo. Você não pode se acostumar com Deus, por exemplo. Você não pode se acostumar com o culto. Você não pode se acostumar com a Bíblia. Você não pode se acostumar com a música. Não. A presença de Deus, ela não pode ser normal. Hoje é um culto normal. Hoje é uma pregação normal. Hoje é um louvor normal. Não há nada normal em Deus. Se tem uma coisa que Deus não é normal. Normal sou eu, normal é você. Deus não é normal. Deus é sobrenatural. Deus é incrível. Deus traz à existência o que não existe. Deus está acima de tudo e todos. Deus abre porta onde não tem porta. Deus traz à existência o que não existe com a sua palavra. Deus não tem limite. Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Se tem uma coisa que Deus não é normal. Ele não é normal. O seu Deus é fora do normal. E é sobre isso que esse texto fala. Esse texto fala sobre amor. Muitas coisas se procuram dentro de uma igreja: carro, dinheiro, amizades, namorado, paz interior. Alguns fazem da igreja um lugar de melhora, mas o evangelho, o reino, começa com o amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Sim, o maior movimento da história da humanidade veio de um Deus que amou. Ele tem muito poder, ele tem muita autoridade. Muito não, ele tem todo o poder, toda a autoridade, mas ele escolheu fazer do amor a sua maior característica de relação com o homem. O amor é tudo. Quando se perde o amor, se perdeu tudo. Quando se perde o amor, não tem festa. Quando se perde o amor, não tem celebração. Quando se perde o amor, não tem abraço. Quando se perde o amor, a vida se torna cinza. Eu não vivo, eu sobrevivo. Quando se perde o amor,
Já viu uma casa onde não há amor? Já viu um casamento onde não há amor? Já percebeu um profissional que perdeu o amor da sua profissão? Como ele trabalha? Que hora ele chega para trabalhar? Que desculpa ele dá por não entregar os relatórios? O amor é tudo. O amor é a base da humanidade. Nós fomos gerados em amor. Ele disse: haja o cavalo, haja o jacaré, haja a galinha, haja o elefante. Mas o homem não. O homem, ele colocou a mão no barro, ele formou, e ele fez o homem olhando para si mesmo. Ele disse: vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Eu não sei se você sabe disso, mas tem muito amor na sua concepção. Tem muito amor em você. Tem muito amor. Deus não olhou para você te fazendo, olhando para um cavalo, para um elefante, para um jumento. Não, ele olhou para si mesmo. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois de moldar o homem e fazer todos os nossos sistemas, ele soprou: eu vou colocar um pedacinho meu dentro dele. O amor tem que ser expressivo. O amor tem que ser demonstrado. Alguns dizem: eu sei que o outro me ama. Deus sabe que eu amo. Essa é a grande desculpa daquele que parou de amar, mas tem vergonha de assumir. Eu não vou falar que amo, porque você sabe que eu te amo. Eu não vou ficar levantando minha mão. Deus sabe. Deus conhece o meu íntimo. Deus sabe que lá no fundo, bem lá no fundo mesmo, eu amo Ele. Na verdade, isso são desculpas que a gente dá, porque quem ama é um derretido. É ou não é? Quem ama é uma manteiga. Os corações mais durões, os mais brucutus, se tornam o que se torna? Se torna uma mocinha, mas não pode falar. Os mais brucutus ficam derretidos quando amam, choram, se emocionam. O amor, ele simplesmente nos desarma. O amor simplesmente nos torna vulneráveis. Quando a gente ama, a gente volta a sangrar, o coração volta a doer. Quando a gente ama, a gente começa a se superar. Quando a gente ama, a gente não se preocupa com a opinião dos outros. Falam: você é bobão, você está fazendo demais. Mas quando você ama, você não está aí para o horário, para a opinião dos outros. Você não está ligando se está cansado. Quando você ama, você não está preocupado em ser a pessoa ideal. Você quer ser a pessoa real. E é sobre isso que Deus está falando. Ô igreja de Éfeso, vocês se organizam muito bem, vocês pregam a palavra, vocês fazem um culto maravilhoso, vocês reprovam os mentirosos, vocês afastam os perversos. Olha, vocês têm sofrido o dia a dia, as batalhas, e não têm esmorecido. Vocês estão de parabéns. Mas eu tenho algo que eu tenho que falar para vocês. Vocês são crentes exemplares. Eu vejo a dedicação, vocês dizimam, vocês ofertam, eu vejo você lá no trabalho sofrendo lá uma perseguição, e não falta na minha casa, me adora, mas tem um negocinho que está faltando. Vocês esqueceram de me amar. Vocês estão tão envolvidos com os afazeres, vocês estão tão preocupados em serem bons. E eu louvo a Deus por aqueles que estão se dedicando à obra, e eu louvo a Deus por aqueles que estão se sacrificando muito, chegam muito cedo na igreja e vão embora tarde. Eu louvo a Deus por você que dá aquele testemunho maravilhoso. Mas Deus está dizendo: ô igreja de Éfeso, você deixou o primeiro amor. Você deixou. Não é perdeu, é deixou. O movimento de deixar é alguma coisa que eu abandonei, eu deixei. Perder é algo que acontece por um descuido meu. Agora deixar é algo voluntário. Simplesmente perdeu a importância. E ele diz: olha, eu amo você. Você é uma pessoa maravilhosa, igreja de Éfeso. Mas se você não se arrepender e não voltar a praticar as primeiras obras, e não voltar a me amar como tem que ser amado, eu vou tirar o seu castiçal, eu vou tirar a sua luz. Eu não tenho como deixar a minha luz em alguém que não me ama. Eu não tenho
não tenho como deixar o meu brilho em alguém que ama as minhas coisas, mas não ama o pai. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo amava as coisas do pai, mas não fazia questão de morar com o pai, quando na verdade o maior privilégio não era o dinheiro que o pai deixaria. O maior privilégio era viver dentro da casa do pai, morando com o pai. Sim, nós temos muitas coisas que o evangelho pode nos dar, meus irmãos. Todos nós aqui já fomos muito beneficiados pelo evangelho. Todos nós aqui temos uma série de milagres para contar, mas as bênçãos do pai não podem ser maiores do que o pai. A minha alma precisa arder por ele, o meu coração precisa arder, e a Bíblia diz que ele não perdeu, ele deixou. Se eu deixei, eu sei onde eu deixei. Se eu deixei, eu sei o momento que eu deixei. Eu sei o que foi que aconteceu, que me fez simplesmente abrir as mãos e deixar vazar pelos dedos aquilo que deveria estar no trono do meu coração. Todos nós estamos aqui hoje e nós sabemos onde deixamos o amor, deixamos a paixão por Deus. E o meu medo é perder o castiçal. O castiçal é o ministério, é o serviço. O castiçal é a luz. Nós precisamos resgatar o amor, a paixão pelo que fazemos para Deus, a paixão de pregar o evangelho, a paixão de levar para dentro da nossa casa uma unção avassaladora. O primeiro amor. Um dia eu encontrei um pastor muito mais velho do que eu, e ele olhou para mim, eu estava ali com os meus 26, 27 anos, e pregava e tal, e ele olhou para mim depois de um culto, que me assistiu, me ouviu pregando, e me chamou no canto, falou: Diego, venha cá. E eu disse: olha, ele disse: parabéns pelo seu jeito vibrante, parabéns por você estar assim. Olha, Diego, aproveita muito mesmo, porque quando você chegar na minha idade, você vai perceber que é muito difícil. Eu ouvi ele falando aquilo para mim, mas dentro da minha cabeça eu pensei: está amarrado em nome do Senhor Jesus. Eu não quero envelhecer e me tornar pior. Deus é bom em todas as fases da vida. Talvez eu não consiga ter a mesma vitalidade que eu tenho hoje, mas eu vou agradar ao meu Deus e vou dar o meu melhor em cada uma das fases da minha vida, porque o que faz você brilhar não é seu talento, o que faz você brilhar é o amor que você tem. Conheço pessoas com muito conhecimento, com muita habilidade, com muito dinheiro, mas são nada. É isso que Deus está falando. Cadê o amor? Em Lucas capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Jesus conta uma parábola em Lucas 15, falando sobre aqueles que se perdem dentro da casa. Eu estou dentro da casa, mas eu tinha 10 dracmas e uma não está lá. Existe um poder no conjunto. Eu, por exemplo, se alguém fala: vamos jogar um dominó, e está faltando uma pedra, eu não jogo, porque para mim não tem graça. Eu sou meio sistemático assim. Ah, é jogo da memória, só está faltando 3 cartas. Não, ou tem tudo ou não tem nada. Tem alguém que é doido igual eu assim, que gosta das coisas? Porque tem um poder no conjunto, meu Deus do céu. Ah, tem um colar, aí você vê lá um espaço entre uma pedrinha e outra, aí tem uma que caiu uma pedrinha, aí tem um vale entre as pedras. O colar tá com defeito. Não é igual, não é normal, não é perfeito, não é maravilhoso, não é. Há um poder no conjunto, há um poder em ser completo, há um poder. Tudo que é pela metade é descartável, tudo que é pela metade não tem valor. Tudo. Você pode ter uma roupa maravilhosa, se saiu uma bolinha aqui, se rasgou, já era. Ah, mas é 99% bonito, aquele 1% estraga tudo. A mulher perdeu a dracma, ela tem 9, perdeu uma. E o que eu acho lindo, que Jesus conta a história para nos ensinar o que a gente tem que fazer. Ela não foi contar para as pessoas que ela está incompleta,
é o que a gente faz. A gente perde a dracma. Eu não sei se a gente perde o amor a Deus, se a gente perde a alegria, se a gente entra numa fase de desânimo, e aí nós começamos a ser jornalistas da própria vida. A gente começa a contar para os outros: olha, eu vou te contar, eu vim bem na igreja, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tinha uma fase maravilhosa na igreja, eu cantava, pregava, orava, mas não sei, de uns meses para cá, eu não me sinto incompleto, eu estou vindo assim, ver o que vai acontecer, mas ainda nada mais é como era antes. Na Campanella era diferente. De repente a gente vai perdendo as dracmas, vamos nos tornando pessoas menores, e vamos querendo procurar a dracma de um jeito diferente de como Jesus ensinou. Jesus falou: se você está menor, se você perdeu o poder do todo, se a sua fé está perdendo o poder do conjunto, não é para você fazer reunião com o pastor, não é para você marcar conversa com ninguém. Fecha a porta da tua casa. Está aqui. Fecha a porta da tua casa. Acenda a luz. Vai para a Bíblia. Pega a vassoura. Arrasta os móveis. Vai varrendo. Que você vai achar o que você perdeu. E quando você achar o que você perdeu, aí você escancara a porta, chama todo mundo e faz festa. Porque o testemunho de um cristão não é da sua derrota. A gente não tem que ter alegria em falar que está desanimado. A gente não tem que ter nenhum tipo de vantagem de contar para os outros que antes eu brilhava, e não tem que ter vergonha. Fecha a porta. Tem gente que parece que tem orgulho de dizer que está desanimado. Faz questão de chegar na igreja com a cara raspando no chão, para todo mundo vir: oh, coitado, vem cá. Como é que Jesus vai ter dó de você se ele morreu na cruz do Calvário? Fecha a porta do quarto. Não aceite viver sem o primeiro amor. Não aceite viver sem a paixão. Ache a sua dracma. Acenda a luz, varra a casa, movimente os móveis, veja como são seus relacionamentos, veja a sua rotina, veja a sua vida de oração, repare na sua boca, o que você diz, quantos palavrões você diz por dia, olhe para aquilo que você deseja, observe. O problema da igreja de Éfeso é que ela faz tudo sem amor, e quem faz tudo sem amor, perde o candelabro. Quem faz tudo sem amor, agrada pastor, agrada líder, agrada a igreja, mas não agrada o único que temos que agradar. Eu quero dizer uma coisa: se o teu ministério estiver roubando o amor que você tem por Deus, larga teu ministério, vai recuperar teu amor, porque o que te salva não é teu dom, o que te salva é a tua fé em Jesus Cristo. O que te salva não é pregar, o que te salva não é cantar. Pastor, desde que eu comecei a servir a Deus, eu estou meio mais para lá do que para cá. Deveria ser o contrário, mas alguma coisa aconteceu. Então para de servir, vai arrumar tua paixão e volta, porque nada é mais precioso do que colocar a cabeça num travesseiro e dizer: eu tenho guerras, eu tenho dúvidas, eu tenho solidão, eu tenho incertezas, mas tem algo que o diabo não toca. O que é? Eu sou completamente apaixonado por Jesus. Eu sou completamente apaixonado por Jesus. Olha, nem sempre eu consigo fazer o que os homens esperam de mim, mas eu sou completamente apaixonado por Jesus. Quando você ama, o dever vira prazer. É ou não é? Quando você ama, os trabalhos mais difíceis se tornam prazerosos. Quando você percebe as pessoas cansadas na igreja, o problema não são suas tarefas, o problema é o amor. Eu não sei, eu estou sobrecarregado. Está sobrecarregado nada, tu já fez coisa muito pior. Quando você ama a Deus, você chega no horário, porque quando você ama, aquilo é importante para você. Você não dá desculpa, você faz. Quando você está apaixonado, você não vê problema, você só vê solução. A mãe diz: hoje você não vai namorar, porque você tem que lavar a louça, você lava a louça. Não, você não vai namorar, porque mãe, eu lavei a louça, tem que lavar o quintal também, você lava o quintal. Não, hoje você não vai namorar não, porque eu lembrei que lá na lavanderia tem coisa quebrada. Você sobe na lavanderia, se arruma. O que é, mãe? Eu quero namorar hoje. Não, você não vai namorar não, porque eu esqueci que nós temos que ir no mercado fazer compra. Corre, mãe, vamos pro mercado fazer compra. Tu dá seus pulos, tu corre no mercado, tu faz o que tem que fazer, porque você tem alguém que você ama, que você quer ver naquele dia, e você vai
vai fazer tudo para não deixar para outro dia. Eu quero dizer para você que é muito bom amar namorado, namorada, irmão, irmã, mas todos eles podem te trair um dia, todos eles podem mudar com você um dia e fazer o teu amor ser inútil. Mas tem um amor que nunca vai te frustrar, tem um amor que nunca vai te decepcionar, tem um amor que nunca vai virar a cara para você, tem um amor que nunca vai te trair, tem um amor que, pelo contrário, quanto você mais ama, mais ele devolve amor. Quanto mais você entrega fidelidade, mais ele derrama unção sobre você. Levanta a tua mão o mais alto e peça ao Senhor e fala: Senhor, hoje é dia de despertar o primeiro amor. Quando eu estou cheio de amor, não há luta. Quando eu estou cheio de amor, há escape. Quando eu estou cheio de amor, eu não reclamo. Quando eu estou cheio de amor, eu acredito. Quando eu estou cheio de amor, eu animo as pessoas à minha volta. Quando eu estou cheio de amor, eu lembro por quê. Eu tomo chuva, eu ajudo, eu sirvo, eu encontro facilidades. E quando nós amamos o Senhor, nada nos atrapalha na sua obra. Quando nós amamos o Senhor, pode vir faculdade. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, a minha segunda faculdade de contabilidade, eu já estava liderando a congregação de Jair Carvalho. E eu fiz um compromisso com Deus. Falei, eu não era pastor ainda, era presbítero, se não me engano. E eu disse para Deus: Senhor, eu não vou para a faculdade quinta-feira. É quinta B-Power. O Senhor sabe, eu não vim aqui, eu não tenho como ir. Eu vou faltar. Eu fui conversar com os pastores, com os professores, e eles disseram: olha, não tem muito o que fazer para você. Eu falei: mas eu não tenho como vir, professor. Eu preciso estudar, mas eu não posso ir. E ele falou: não. E eu falei: eu não vou. Eu estudava à parte. Irmãos, era dia de prova. As provas de quinta-feira, sempre, diante de Deus, sempre caía ou na quarta ou na sexta. As matérias que eu fui melhor na faculdade foram as matérias de quinta-feira. Não estou dizendo para você fazer isso. Eu estou dizendo que o meu amor por Deus, eu não vinha para ele dizendo: ai meu Deus, eu estou perdendo minha faculdade. Ah, Senhor, obrigado, porque a tua obra não me é pesada. Quando a gente ama a Deus, a gente casa e não muda. Os filhos vêm e a gente continua servindo mais a Deus ainda. A gente arruma emprego, a gente continua servindo a Deus. As coisas que Deus nos dá não nos mudam. A gente começa a crescer profissionalmente e está tudo bem, porque o dever, quando a gente ama, se torna prazer. A maior bandeira do Evangelho é o amor. Alguns ficam discutindo teologia. Quem é arminiano, quem é calvinista? Balela. Ah, eu sou pré-tribulacionista, eu sou tribulacionista. Balela. Eu sou amilenista. Balela. A maior bandeira do Evangelho é o amor. É o amor que está na moda. Você quer saber o que tem no céu? No céu não tem teólogos, no céu tem apaixonados. O céu está cheio de apaixonados. O céu não tem professores discutindo teologia. Os céus têm anjos com coraçõezinhos dos olhos olhando para o trono, dizendo: como ele é lindo, 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 como ele é maravilhoso. Recebe toda a glória, recebe toda a glória. Você está perdendo tempo demais com raiva. Você está perdendo tempo demais com ódio. Você está perdendo tempo demais tentando entender coisa que não é problema seu. Você está perdendo tempo demais tentando estudar o sexo dos anjos, tentando estudar para pegar pelo em ovo. Você está perdendo tempo demais. Simplesmente se joga no amor de Deus. Vem do jeito que você tiver, vem torto, vem abatido, vem sujo. Ah, o pai, quando vê o filho pródigo voltando para casa, o filho veio fedendo sujeira, ele estava num chiqueiro comendo lavagem de porco. Mas o pai, quando vê o filho voltando, o pai não quer dar sermão, o pai não quer saber o que você fez com o meu dinheiro. O pai diz: vem, filho amado, porque eu amo você. Você não tem noção do quanto o diabo tem medo que você entenda o que é o amor de Deus. Você não tem noção do quanto o diabo tem medo de você entender o quanto Deus te ama e o quanto Ele tem poder de mudar a sua história. Se você amar o Senhor hoje, o passado não vai mais destruir a sua mente. Se você amar o Senhor hoje por convicção, a vida de Deus vai ser na sua vida. Agora, tem dois tipos de amor. Tem o amor da suspeita. É aquele amor que precisa de provas todos os dias. É aquele amor que precisa de desempenho.
eu preciso estar sempre subindo, eu preciso de aplauso, eu preciso de boas fases. E aí, quando tudo coopera, eu te amo. Esse é um amor suspeito, é um amor que desconfia, é um amor que o tempo todo tem que ser afirmado, mas tem o amor da convicção, é aquele amor que só o amor de Deus basta. O amor de Deus basta. Eu amo. Durante muito tempo, a igreja no Brasil viveu um avivamento. E hoje nós vivemos um avivamento estranho, porque é um avivamento que mistura crescimento com comodidade. A igreja pede fé, mas ela não sabe o que fazer com a fé que tem. As pessoas pedem, me dá mais unção, Senhor, mas elas não fazem nada com a unção que já tem. Senhor, me entregue mais amor, mas eu não consigo amar com o amor que tenho. E a única forma de resgatar o amor é estando perto dele. Eu encerro dizendo 3 coisas para você resgatar o amor. Olhe para mim. A primeira, fala comigo, reverência. Reverência é um profundo respeito, admiração. Reverência é demonstrar uma atitude de humildade, venerando a presença do Senhor Jesus. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O Salmo 34, 9 diz, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta àqueles que o temem. O Salmo 128, versículo 1 diz, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Reverencie o Senhor. Não trate Ele como você trata as pessoas. Tenha respeito. Quando você chegar na casa de Deus, tenha respeito. Não é porque a igreja tem parede preta, não é porque a igreja é contemporânea. Aqui é a casa de Deus. Tenha respeito. Ensine teus filhos a ter respeito. Não deixe seus filhos correr em cima de banco. Não deixe, seu filho jogou papel no chão, pegue, aqui a casa de Deus. Tira o pé da parede, aqui a casa de Deus. Aqui a casa de Deus. Silêncio, que é a casa de Deus. Reverência. Muitas vezes nós esquecemos a reverência, e a falta de reverência mata o amor. Aqui não é qualquer lugar. Aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. É aqui que eu me refaço. É aqui que eu encontro a presença dEle. É aqui que o calor do Espírito inflama o meu ser. Reverência. Vai orar em casa, o filho está bocejando, vamos orar do começo de novo. Deus não merece essa oração meia boca, essa oração mequetrefe. Vamos orar de novo. Vamos ofertar? É ofertar direito. Vamos dizimar direito. Vamos adorar? Senta. Se é para adorar, levanta a mão de verdade. Se é para cantar, abre essa boca cheia de dente e canta. Reverência. Ou você acha que Deus está no céu com um pires na mão dizendo, uma esmolinha de adoração? Ele não precisa de nós. Ele é Deus. Se eu for para o céu ou para o inferno, sou eu que preciso dele. Reverência. Na hora da palavra, reverência. Não converso, não fico andando, não vou para o banheiro, a não ser que tenha alguma outra coisa com criança, enfim, mas reverência. São nessas reverências que o amor se desperta. Segunda coisa, além da reverência, zelo. O zelo é o fervor, o cuidado, a dedicação. Quem ama não se atrasa. Quem ama chega cedo. Eu não estou falando de quinta-feira, porque alguns vêm do outro lado da cidade, mas tem gente que mora do lado da igreja e chega atrasado. Mora do lado da igreja, do lado. Tem gente que vem do Brooklyn, vem de outras regiões, chega cedo. O camarada chega em cima da hora, esbaforido, e conseguiria chegar cedo. Zelo, não tem cuidado, não tem temor, não tem compromisso. Romanos 12, 11 fala, nunca falte o zelo.
Vamos ler juntos do 3? 1, 2, 3. Nunca falte o zelo, com primazia, com excelência. Olha Tito capítulo 2, versículo 14. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Ele se entregou a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um novo particularmente dedicado à prática das boas. Eu dei uma corrida na leitura aí, né? Ele fez tudo para praticarmos as boas obras. Ele não fez tudo para eu ser um mulambento, um preguiçoso, um relaxado. Ele fez tudo para que eu pratique as boas obras. Fala comigo: reverência, zelo e último, honra. Honra. Honra não começa aqui, ó, com as mãos. Quem honra você na sua frente não te honra, te bajula. Tem gente que na sua frente fala bem de você, e quando você não está perto, fala mal. Eu não quero que falem bem de mim para mim. Eu quero que falem bem de mim quando eu não estou. É ou não é? Cuidado com pessoas que falam bem de você para você. Eu quero ver quando você não está, se a pessoa mantém o que fala de você. Olha, ele não está aqui, mas olha, ele é maravilhoso, ele é uma bênção, ele é responsável. Cuidado com os bajuladores. Cuidado com os bajuladores. Honrar é reconhecimento. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com as tuas primícias, com os teus primeiros frutos de todas as suas plantações. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Reverência, zelo e honra. Fala comigo: reverência, zelo e honra. Agora, para um pouquinho tudo aqui. Quer que eu resuma tudo aqui? O amor está conectado àquilo que você faz primeiro. Tudo que é importante para você, você faz primeiro. Tire todos os embaraços que fazem o amor de Deus se apagar da sua vida. Quando a sua oração começar a morrer, quando você começar a sentir cansaço de vir para a igreja, quando não tem mais aquele frio na barriga, quando eu tenho a oportunidade de pecar, e de repente eu me lambuzo no pecado sem nenhum tipo de temor, fecha a porta, acende a luz e vai a casa. Porque não há nada pior para um homem do que perder a luz, o candelabro. Deus está perguntando para você: cadê o primeiro amor? Eu vejo cansaço, eu vejo reclamação, eu vejo dúvidas, eu vejo lágrimas, mas eu não te conheço mais, meu filho. Faz tempo que eu não te vejo como antes. Onde está o primeiro amor? Onde está aquela vontade de estar na minha presença? De me adorar, não de vir à igreja. Não, a igreja de Éfeso fazia tudo certo. Eles não eram relaxados, eles eram comprometidos. Eles faziam tudo certinho. Eles não tinham pacto com fofoca, com nada. Mas eles perderam o amor. E eu posso ser um cristão sem Cristo. Eu posso ser um pastor que saiba pregar, que saiba conduzir um rebanho e não falar com Deus. É o básico. É fazer a lição de casa. É lembrar o porquê de todas as coisas. É lembrar que o Senhor é tudo que eu preciso. E se Ele é tudo que eu preciso, eu tenho tudo. É derramar o meu coração na presença dEle, até que as lágrimas voltem a rolar do meu rosto. É lembrar da cruz, é lembrar do sacrifício, é lembrar das oportunidades,
É lembrar que quando eu estava sem nada para oferecer, sem nada, Ele veio e me abraçou, ainda como eu estava. Eu sou dele, ele é meu. E hoje todas as distrações vão embora. Todas as distrações que tentam roubar a minha atenção. Eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, está aqui o meu amor por ti, Jesus. O meu amor, o meu amor. O amor que eu tenho pela tua presença. Você pode fechar os seus olhos agora. Aonde foi que você deixou o seu amor? Aonde foi? Você deixou, não é perdeu. Se você perdeu, você não sabe onde está. Mas quem deixa, abandona e sabe onde foi que abandonou, quando foi que abandonou. Feche os seus olhos, Deus vai avivar você nesta manhã. Feche os seus olhos, a sua vida está muito cansada, está muito pesada. Você precisa voltar a acender o candelabro, a luz de Deus. Eu sei que você tem dúvidas, tem problemas, tem situações, mas cadê o amor? Cadê o amor? É o amor que faz você se tornar incansável, é o amor que faz os olhos brilharem, é o amor que faz você fazer um monte de coisa ao longo do dia e ainda assim estar em pé, feliz, cheio de força. É o amor, tudo é o amor. É o amor que trouxe um Deus para a terra e se fez mortal. É o amor que fez um Deus assumir a culpa de toda a humanidade. É o amor que nos embriaga a alma. É o amor que faz eu suportar todas as coisas. É o amor e lembrar que esta vida é passageira e logo Jesus virá me buscar. É o amor que me faz cantar no meio da cisterna. É o amor que me faz adorá-lo no meio da cova de leões. É o amor que me faz olhar para o impossível e eu vou rir na cara do impossível, porque o meu Deus está acima do impossível. É o amor que me faz dizer: Satanás, você pode tramar o que quiser, eu não largo o meu Deus, eu não largo. Eu escuto o testemunho de Jeová, eu escuto um, escuto outro, escuto um, escuto outro. Ninguém mexe no amor, ninguém toca na minha convicção. A minha fidelidade a Deus não é por conveniência, a minha fidelidade a Deus não é por causa de carro, casa. Eu estou aqui porque eu amo. Eu pego o meu ônibus e venho para a igreja porque eu amo. Na igreja eu faço uma coisa, faço outra, e ninguém nunca vai ver cara de bico, ninguém nunca vai ver cara de cansado, porque o amor faz do dever prazer. O amor faz do dever prazer. O amor faz da obrigação sonho. O amor faz de tarefas difíceis as tarefas mais prazerosas. Aonde foi que você deixou, meu irmão? O que foi que aconteceu que fez morrer tudo? Por que você olha tanto para trás? Deus manda eu te dizer: eu te amo. Hoje eu te resgato daí. Eu vou trazer você de volta, mas eu não quero o seu dom hoje. Eu não estou ligando para o teu talento. Eu não quero saber do teu dinheiro. Eu não quero saber do teu dízimo. Eu não quero saber agora do seu tempo. Eu quero saber do teu amor. Cadê o amor? Cadê aquela canção maravilhosa? Cadê? Lembra aquele dia que o coração bateu mais forte? Lembra aquele dia que você não viu ninguém na tua frente? O pastor perguntou: quem quer entregar a vida para Jesus? E você saiu em disparada para frente. Foi um negócio maluco, nem você mesmo entende. Foi amor. Aquele dia você me amou. Lembra do dia do batismo? Você entrou naquela piscina, oh meu Deus do céu, você convidou toda a tua família, até gente que nem evangélico era veio assistir. Você estava tão orgulhoso, você estava tão feliz naquele dia. Você saiu das águas gritando o meu nome. O que foi que aconteceu que mudou tudo? O que foi que aconteceu que fez você deixar tudo para trás? Eu estou aqui, eu sou o mesmo, eu sou o mesmo, eu estou aqui. Vai buscar que eu estou te esperando. Vai buscar que eu estou te esperando. Vai buscar o amor que eu estou te esperando. Vai buscar que o dever vai virar prazer. O dever vai virar prazer. O dever vai virar prazer. Vai adorando a Jesus, vai falando com Ele agora. Vai dizendo: Espírito Santo, eu quero o primeiro amor. Eu quero o primeiro amor. Eu preciso do primeiro amor. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu quero viver o sobrenatural. Vamos nos colocar em pé. Eu quero o primeiro amor. Uma vez perguntaram para um médico, ele estava na África, ele era um grande cardiologista renomado nos Estados Unidos, e perguntaram para ele, ele tinha largado tudo, seu consultório, tudo, e tinha ido para uma ilha na Eritreia, um dos países mais pobres e com mais perseguição religiosa do mundo.
Ele era rico e ele pegou sua esposa e seus 3 filhos e foi para Eritreia viver. E aí um dia perguntaram para ele assim: mas você não tem medo de ficar doente? Você mora numa tribo, não tem nenhum posto médico aqui, não tem segurança, não tem nada, cara. Você morava nos Estados Unidos, você tinha acesso a tudo. Não é perigoso? Ele olhou para aquele repórter e disse: o lugar mais seguro é diante da vontade de Deus. O lugar mais seguro para estar é fazer o que Deus quer. Deus tem coisas lindas para você. E eu sei que todos nós aqui temos preocupações: filho, marido, esposa, dinheiro, saúde. Mas olha Mateus 6: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.